Obrigado a todos do Grupo Translatio. Agradeço o convite do professor Mário Jorge. É sempre muito interessante, então, podermos compartilhar ideias, pesquisas. No caso, já vou colocar aqui. A ideia de trazer este trabalho envolve um tema que ainda é muito pouco pesquisado pelos acadêmicos de forma geral. Essa pesquisa, ela tem relação com um projeto que eu já estou desenvolvendo há algum tempo, que tem relação com o simbolismo religioso nórdico e monumentos da Era Viking na Europa medieval, e ele ficou um tempo sem alguma dedicação de minha parte, então estou retomando essa pesquisa atualmente, e me concentrando especificamente no estudo de 3 símbolos, que são a suástica, a triquetra e o falknut. Essa pesquisa está feita conjuntamente, no caso, com um integrante do NEV, o Vitor Sampaio, e eu também estou recebendo a colaboração há algum tempo de vários membros do NEV, né, no sentido de coleta de fontes, de materiais. E eu também venho coletando esses dados, né, nos últimos anos, e também disponho de alguns trabalhos de popularização que foram divulgados no blog do NEV, então, se alguém tiver interesse, eles estão à disposição e possuem uma linguagem de popularização científica para quem tiver interesse, né? Essa pesquisa, no caso, ela vai ser publicada daqui a um tempo, então possivelmente vai demorar a chegar a público. Bom, algumas considerações de ordem mais teóricas, né, teórico-metodológica, no estudo da imagem do símbolo, que eu vou fazer rapidamente aqui, no caso. Os autores que foram utilizados para essa pesquisa, apenas para situar a questão bibliográfica geral, teoria da imagem, nós utilizamos os estudos do Gombrich, de História da Arte e Teoria da Imagem, né, e algumas considerações do Peter Burke. No aspecto metodológico, as considerações de subcultura visual religiosa do Stausberg, também do Jean-Claude Schmitt, no caso específico de imagens na Idade Média, estudos de imagem da Escandinávia, especificamente da Escandinávia da Era Viking, o Zygmunt Oel, e também o método comparativo, adaptado para o estudo de imagens do Jans Peter. E também é necessário fazer apenas algumas considerações breves sobre essa questão do símbolo, né? O símbolo na academia, de modo geral, ele tanto um pouco em estudos medievais, mas principalmente a maneira como o símbolo é tratado no Brasil, é muito ligado à corrente fenomenológica, né? Então trata o símbolo como algo universal, transcendente, arquetípico, né? Isso é muito comumente encontrado nesse modelo de dicionários de símbolos, né? Então você encontra lá uma definição que é geral, universal para o símbolo, e isso acaba, então, ficando muito, dando um caráter muito restrito para a teoria do símbolo de maneira geral. Então, é importante frisar que nós utilizamos o referencial do medievalista Michel Pastoureau, né,
principalmente pensando o símbolo como algo que é dinâmico, multifacetado. Um mesmo símbolo, no mesmo contexto social histórico, ele pode ter múltiplas interpretações. Né? O símbolo, ele não pode ser visto como algo fechado, né, unilateral, ele tem essa dinâmica. Né? Outra coisa muito interessante que o Pastor Rô nos ensina é essa questão analógica, né, que no Brasil foi muito trabalhado pelo Hilário Franco Júnior, né? Essa faceta analógica que é muito comum também em outras, em algumas produtos do imaginário medieval, né, alguns mitos também tem essa faceta analógica. Outra coisa a considerarmos também é o aspecto do símbolo como uma comunicação material. Né? O símbolo, ele comunica, né? Mas ele também comunica pela questão da sua materialidade. Né? Então, isso também é um aspecto muito importante. Devemos, então, limitar essa interpretação sempre do símbolo como algo transcendente, né, como algo puramente irracional e sobrenatural, então precisamos ver essa materialidade do símbolo. Né? Isso é muito importante, então, para nós para que nós possamos avançar academicamente, um estudo mais criterioso do símbolo. Algumas questões também gerais do símbolo, né? O que nos interessa aqui para a área escandinávia são a suástica, triqueta, o falquinuto, o triskelio, o quadrifólio e espiral. Esses símbolos, eles foram, de maneira geral, trabalhados e estudados durante o século XIX, né? E a grande vedete desses símbolos foi a suástica, né? Então, ela foi amplamente estudada, tema de seminários, de livros, de congressos. Ela era um símbolo, é o símbolo euroasiático mais importante, né, do ponto de vista da simbologia religiosa. Então, ele era amplamente estudado durante o século XIX, mas com a chegada do século XX e o nazismo, ele acabou sendo eliminado das discussões acadêmicas no pós-Segunda Guerra. Né? Então, praticamente não existem mais estudos acadêmicos sobre a suástica, né? Pelo menos a suástica na Europa. E, de maneira geral, os estudos de simbologia da era viking e do mundo germânico, eles decaíram muito em quantidade. Então, pouquíssimos temas são estudados. A maior parte desses símbolos, eles são tratados superficialmente, ou de forma ilustrativa, ou de forma muito rápida, em vários tipos de estudos nas últimas décadas, desde estudos de runologia, de mitologia, religião, mas sempre tratados de forma muito rápida, superficial, às vezes como simples ornamentos, sem nenhum sentido, ou às vezes se perpetuam ideias que foram criadas no século XIX, né, como a suástica sendo o martelo do deus Thor girando, então é algo questionável também, mas enfim, são estudos que muitas vezes não têm uma base, ou não tem um escopo muito centrado. Aqui um pequeníssimo levantamento que mostra como são escassos os estudos, então, de símbolos religiosos nórdicos na era viking. Né? Muitas poucas publicações. Então, para vocês verem como realmente não há muita centralização nesses estudos. Né? Algumas problemáticas, né, que nós temos na pesquisa. Primeiro, a questão mais importante é que não existem informações literárias diretas do símbolo. Nós não sabemos o nome dos símbolos, os nomes originais, suástica, falquinuto e triquetra, ou são nomes tomados de outras áreas culturais, ou são nomes modernos, nórdicos modernos. Não são os nomes originais, porque nós não temos informações detalhadas sobre esses símbolos. Com exceção, claro, do Rubens-Iarta e algumas outras especificidades que nós vamos tratar mais adiante. Então, aí colocamos a problemática. Um símbolo pode ser estudado sem base textual?
Aí, a própria abordagem metodológica acaba advindo dessa característica. Na verdade, nós não podemos nos prender a uma interpretação literária do símbolo. Na verdade, o símbolo tem que ser tratado como uma fonte imagética, então ele tem que ser tratado como uma fonte com uma dinâmica própria, e não ser preso a uma interpretação literária. Então, na verdade, a pouca existência de informações literárias sobre o símbolo acaba sendo algo positivo, no sentido dos pesquisadores criarem metodologias que possam, então, perceber o símbolo sem essa interdependência com a fonte literária. A nossa pesquisa, ela envolveu três etapas, né? Primeiro, uma abordagem quantitativa, né, que é uma coleta, um banco de dados, onde se pretendeu um levantamento mais morfológico e histórico, né, diacrônico, desses símbolos, então, na Escandinávia, do período de migrações até o final da Era Viking, né, então, mais ou menos do século III a século XI. Em seguida, uma segunda fase é uma abordagem qualitativa. São escolhidos e delimitados apenas os símbolos que podem ser analisados dentro de um ponto de vista de contexto e seriação, mas também visando uma perspectiva diacrônica. E uma terceira parte da pesquisa, aí se coloca uma abordagem mais qualitativa, mas no sentido sincrônico, né? São os símbolos com contexto, mas somente da Era Viking. Então, para exemplificar, nessa primeira fase, nós temos, então, esse levantamento morfológico histórico de todo o material que contém símbolos que foram citados anteriormente. São os mais variados tipos de objetos móveis, objetos do cotidiano, né? Enfim, é muito grande esse levantamento e eu não tenho como fornecer a listagem completa. Né? Só que o que acontece? Esses objetos dessa primeira fase, eles simplesmente possuem apenas a representação do símbolo, né? O que gera a questão que eles não podem sofrer uma análise, uma interpretação mais profunda, porque nós não temos contexto. Né? Um anel, né, por exemplo, esse anel anglo-saxônico, que apresenta um Falknut, né, simplesmente ele é o quê? Ele é um ornamento, ele remete a alguma coisa ligada ao culto do Votanodin, é uma questão simbólica, religiosa, ou é apenas uma ornamentação, nós não sabemos, né? Um pente, por exemplo, um pente que apresenta uma suástica, né? É um motivo religioso num objeto cotidiano ou é simplesmente apenas um ornamento ou alguma outra coisa que nós não sabemos, né? Um pingente com quadrifólio, né, aqui do período das migrações. É muito difícil fazer a interpretação em símbolos que não há nenhum contexto, no suporte, ou então algum auxílio figurativo. Nós não podemos fazer uma interpretação segura desses símbolos. Por isso que essa primeira fase ela é puramente quantitativa, ela visa mais a morfologia e a diacronia. Não dá para fazer interpretação segura nesses símbolos. Já a segunda fase é uma fase qualitativa. Nós já delimitamos os símbolos que podem ser analisados. E como que eles vão ser analisados? Pelo contexto. O contexto do suporte. Por exemplo, a lança de Damsdorff, da Alemanha, ela possui outros símbolos, né, aliás, vários símbolos e inscrições dos dois lados da lâmina. O próprio suporte, ele nos diz alguma coisa, né? Uma lança remete aos cultos, né, do deus Votanodin, né? Então, o próprio suporte tem uma interpretação religiosa, né? Então, já dá uma segurança na interpretação do símbolo, coisa que os objetos que eu mostrei antes não nos dão. A famosa cruz de Gosforth, na Inglaterra, por exemplo, é outro
né? Objeto, no caso, monumento, que possui várias figurações, né, estudadas desde o século XIX, né, que remete à mitologia ou questões do cristianismo, e tem exemplos de triquetra, né, inseridos num padrão de crucel. Aliás, é interessante citar que a maior parte dos estudos dessa cruz, né, sempre omite a questão do símbolo, né, no caso da triquetra, ninguém leva em consideração. Isso aqui é interessante como a figuração, os motivos figurados, eles recebem muito mais atenção do que os motivos, no caso, os símbolos geométricos não figurativos, né? Então, é algo que tem que mudar na academia, realmente. E aqui, a famosa estela de Tinha e Larda, na ilha de Gotlândia, né, uma pequena cena, então, mostrando que todo um contexto figurativo que permite, então, fazer alguns tipos de análise no monumento e no símbolo. Aqui, um pequeno excerto da tabela da segunda fase, né, onde nós fizemos esse levantamento dos objetos com contexto, que podem, então, ser utilizados para análise, tá? Incluindo o símbolo com datação e alguns outros dados, aqui a segunda parte da tabela. Tá? O que nós podemos retirar dessa tabela e desse momento da pesquisa? Uma constatação bem óbvia: o triskelion, a suástica, o quadrifólio e a triquetra, eles surgem desde o período das migrações e se estendem até o final da Era Viking e, em grande caso, até o final da própria Idade Média, né? Todos esses símbolos vão ser reutilizados num contexto do cristianismo medieval. Somente o Falknut é um símbolo que praticamente aparece somente na Era Viking e desaparece totalmente com a cristianização. Isso é algo que foi constatado não somente por uma pesquisa, mas também com contato com vários pesquisadores, né, que reforçam esse dado, né? O Falknut desaparece no século XI. Isso depois nós vamos recuperar no balanço final da pesquisa. Com base nos objetos simbólicos, nos símbolos nórdicos, com contexto, mas somente no período da Escandinávia, da Era Viking, nós fizemos uma pequeno mapinha, né, mostrando, então, a distribuição geográfica dessa espacialidade dos símbolos, né. Algumas coisas podem ser constatadas nesse levantamento espacial. Primeiro, tanto a suástica quanto a triquetra aparecem distribuídos em todo o mundo nórdico, né? Conhecido praticamente da Era Viking, desde as Ilhas Britânicas e o Atlântico Norte, no caso da triquetra suástica, né, até o assentamento de Staraya Ladoga, na Rússia, até as regiões próximas a Kiev, né, e também eles são os símbolos que mais possuem distribuição na Escandinávia, né? Eles são praticamente encontrados em todas as áreas da Escandinávia. A triqueta e a suástica. O Falknut, apesar de também ter sido encontrado na região de Kiev, ele se concentra basicamente na ilha da Gotlândia, em Ribe e em Haithabu, no sul da Dinamarca. Outra coisa bem interessante, se nós contrastarmos com os sítios, os principais centros cerimoniais religiosos da Escandinávia na Era Viking, né, que são principalmente Tissui, Laira, Upokra e Uppsala, né, que formam essa espécie de corredor, né, que eu chamo de corredor, que vai então de Uppsala, na Suécia, até a Scania e a ilha da Zelândia. Se nós colocarmos, contrastando com esse mapa de distribuição de símbolos, então mostra que claramente a região de Uppsala até a Zelândia, ela é dominada também pela suástica e a triquetra. E os outros símbolos, eles aparecem muito pouco, a distribuição geográfica deles é muito pequena.
depois eu vou recuperar essa questão da espacialidade. A terceira fase da pesquisa, ela também envolve uma comparação interna entre símbolos que possuem contexto. Então, nós vamos fazer uma comparação de contextos simbólicos com contextos simbólicos, nórdicos, na Escandinávia e na Aravi. Primeira questão de ver quais são as figurações de deuses que estão atreladas a quais símbolos. Na era viking, nós temos monumentos que são atrelados especialmente a Odin, a figura do Thor. O Odin, desde antes da era viking, né, nas Bracteatas, né, no período das migrações, nós encontramos muitas descrições, figurações de Odin, de várias formas a cavalo, com formas animais, né, dois pássaros, formas canídeas, equino, cavalos, enfim, e a suástica. Né? Então, ele está associado fortemente à figura do Wotan, né, o Odin, desde o período das migrações. Na era viking, isso continua, né, aqui a famosa estela de Sandar, onde aparece ao lado do Odin, em uma cena, possivelmente do Valhalla, a figura da Triquetra, né? E a plaqueta de Subeia, na Suécia, onde nós vemos uma figuração do deus Thor, também associada à Triquetra. E é bem interessante que essa cena, a Triquetra está dentro da figuração, né, como se fosse o seu coração. Isso depois nós vamos recuperar também na questão do Rugnisjarta, né, uma simbologia que é descrita nos Ristulos. Mas, enfim, nós temos, então, essa associação do Falknut e da Triquetra com as figurações do Odin e do Thor na era viking. Alguns outros contextos simbólicos, eles podem ser identificados não a figurações objetivas de deuses, né, mas o contexto da materialidade do próprio objeto, ele nos associa, né, ele associa diretamente o símbolos de espirais ou de triquetras. Então, a triquetra, ela está associada diretamente à figura do Thor também, né? E aqui é um material que eu encontrei numa revista de arqueologia de 1978, né? Uma revista de arqueologia sueca, é uma faca cerimonial que foi descoberta no sítio de Staraya Lódoga, na Rússia, né, num contexto totalmente ritualístico dedicado ao deus Thor, né, no sítio foram encontrados, no local, foram encontrados vários pingentes, martelos do deus Thor, e essa faca cerimonial, ela possui a representação de dois cornos entrelaçados, duas figurações do martelinho, do deus Thor, uma representação ondulada de possivelmente uma serpente e uma suástica. Então, aqui nós temos uma prova objetiva de que a suástica, ela tem ligação com o martelo e a suástica tem ligação com o deus Thor. Apesar de quantitativamente a maior parte da simbologia da suástica desde o período das migrações estar relacionada com a figura de Wotan Odin, nessa circunstância ela se liga ao deus Thor. Isso é muito importante porque tudo que se construiu sob suástica no século XIX foi baseado num grimório islandês do século XVI, que descreve a suástica como sendo o martelo de Thor. Então, eu mesmo acreditava que isso seria uma informação tardia, né, que não tinha dados da era viking, que confirmavam isso, né, que não seria algo medieval, mas seria algo totalmente tardio. E aí, no caso, esse objeto, então, ele vem confirmar essa ligação entre suástica e o martelo, suástica e os cultos do deus Thor.
Outras questões de associação com deidades, né? Nós temos também ligações com o mundo udínico. Né? Aqui, alguns fragmentos de cruzes da ilha de Man, né, que a imagem não está muito boa, mas são uma representação de uma valquíria, uma triquetra e amarrada a um cavalo. Né? E aqui, sobrepondo-se a um pingente encontrado na região de Tissui, na Dinamarca, onde aparece uma valquíria com uma triquetra. Tá? Então, é muito interessante. A triquetra, ela tem essa associação com Thor e com Odin, mas também, logo no início da cristianização, ela foi associada com Cristo também, né? Que é a famosa Pedra de Helen, na Dinamarca, onde nós temos uma representação de Cristo, né? Uma pedra rúnica que foi erigida pelo Haroldo Dente Azul, onde aparece 4 triquetras entrelaçadas, né? Uma figura bem interessante. E aqui na Ilha de Man, datada do século X, né? A famosa representação da Cruz de Andreas na Ilha de Man, também na Ilha de Man, onde aparece, na base de uma cruz, o Odin, né? Sendo devorado pelo lobo fêmea. A maior parte dos pesquisadores, como sempre, né, se concentram na análise dos motivos figurados, da figuração. Mas a simbologia que está ao redor da figuração, ela é plenamente esquecida. Né? Nós temos aqui, primeiro, uma serpente entrelaçada numa espécie de nó, né? Uma cruz com uma suástica dentro, uma das perpendiculares da cruz grande, há representações de suástica, e aqui mais 2 suásticas também fragmentadas. Né? Então, é muito interessante percebermos esse contexto da associação da suástica com o deus Odin. Outras associações de símbolos com figuras ou representações, nós temos na área sueca, né, a triquetra sendo associada com figurações de alta sociedade, de alta elite, né, de que o falecido teria uma alta posição social, segundo alguns pesquisadores. Né? É um dos poucas coisas que foram consideradas sob a triquetra, né? Então, designando essa alta posição do falecido. E aqui também, na área sueca, nós temos cruzes que possuem suástica em seu interior, né? Muito semelhante com o que é encontrado na Ilha de Man. E o que também gera uma série de questões sobre o significado da apropriação do cristianismo com relação à suástica, né? Porque, lembrando, a cultura cristã também possuía uma tradição de suásticas, né? Desde o período da paleocristão, né? Nas catacumbas já foram assinaladas várias representações de suástica, né? Então, a suástica não era uma novidade para o cristianismo, ela já existia na cultura cristã, em vários locais, né, na Irlanda, na área anglo-saxônica, no norte da África, e já existia também como um símbolo nativo na Escandinávia. Então, esse encontro de símbolos, tá, é muito interessante e gera toda uma série de questões. Aqui é um hogback da Inglaterra, onde nós temos a figura, o símbolo da triqueta associado com figurações de ursos, outro símbolo comumente relacionado com o mundo udínico. O que nós podemos constatar desse momento particular é que tanto a triquetra quanto a suástica foram associadas a Thor e Odin, e o Falknut e o quadrifólio somente para Odin. Outro momento comparativo bem interessante é
quais símbolos aparecem associados a outros símbolos no mesmo contexto. Nós temos, por exemplo, a famosa tapeçaria de Useberg, na Noruega, onde, aliás, desculpe, na Suécia, onde nós temos a suástica associada com o quadrifólio, em vários momentos, né? Esse detalhe da tapeçaria envolve uma espécie de procissão, né, uma procissão funeral, né? Segundo muitas pesquisas, estaria associado ao mundo udínico também, né, uma espécie de ritual, de momento cerimonial importante. Então, o quadrifólio várias vezes está associado com a suástica. Aqui já a pedra rúnica de Snudeley, nós temos na Dinamarca, né, essa representação da suástica junto a um triskelion de cornos. Por sua vez, na estela de Lillebjerg, na Suécia, nós temos também uma associação de vários símbolos. Aqui, no caso, o Falknut, um corno com triskelions, triskelion de 3 cornos de bebidas, e um escudo com espiral. O escudo com espiral também é encontrado em pingentes de Valquíria, mas aqui o interessante é que, numa pedra rúnica, nós temos a suástica com o triskelion, e aqui o Falknut com o triskelion. Então, o que acontece? Parece que, em alguns contextos, em algumas situações, o Falknut podia ter o mesmo sentido ou o mesmo significado que a suástica. Então, isso é uma possibilidade. Eles podiam ter o mesmo tipo de interpretação. É o que essa comparação aponta. Em alguns casos, a suástica e o Falknut não necessariamente são símbolos ligados diretamente a ritos udínicos, ou a questões cosmológicas, ou questões de drama ritual, né? Parece que, em algumas situações, o símbolo ele pode ter sido usado como uma interpretação de proteção, né? Uma evocação de proteção. Aqui eu retomei uma ideia do Zygmunt Euler, quando ele analisa uma estela sueca, recentemente, né, fez uma série de publicações, onde nós constatamos que possivelmente é uma evocação do deus Odin, né, portando uma lança, com ornamentações em sua cabeça, né? A figura do barco, a figura humana, parece não estar olhando, se importando diretamente com essa outra figuração, o que, segundo o Euler, seria uma representação de uma proteção udínica para os marinheiros em viagens, né? Evocaria um significado de proteção marítima, de proteção nas viagens, de proteção náutica, enfim. Então, retomando essa ideia, só que a nível figurativo do Euler, o que eu fiz? Eu encontrei, né, uma tapeçaria de Hofsøy, na Noruega, onde aparece ao lado de uma embarcação, né, há uma série de mulheres, né, denota um contexto também de procissão muito parecido com o de Useberg, mas o que acontece? Ao lado da embarcação nós vemos uma suástica. Então, é um contexto que é muito similar ao que foi registrado na pesquisa do Euler, e também numa outra estela de Smith, na Suécia, o que nós percebemos? Uma cena que um navio com vários marinheiros, né, em viagem, né, não é um contexto ritual, não é um contexto de drama ritual, não é um contexto religioso, objetivamente falando, mas acima da pessoa que está conduzindo, né, que está dirigindo o leme, né, da embarcação, nós vemos um Falknut. Né? Então, possivelmente, o Falknut, nesse caso, ele gera uma interpretação no sentido de proteção marinha, de proteção náutica. Né? Então,
a comparação aqui, ela permite conjecturar essa questão do símbolo ser interpretado como um objeto de proteção náutica, proteção marinha. Em outra série comparativa, o que nós podemos perceber? Que suástica e o Falknut, eles podem estar associados aí sim a dramas ritualísticos do mundo udínico. Aqui uma representação da tapeçaria de Useberg, onde nós vemos uma árvore com vários enforcados, né? Então, objetivamente, um contexto udínico. Né? É uma árvore que pode remeter a padrões cosmológicos, porque suas terminais são de formas animais, né? Então, não parece ser uma representação realista, mas sim com elementos cosmológicos e uma suástica na base. Numa das cenas da Estela de Hamas, na ilha da Gotlândia, na Suécia, né, uma das cenas mais conhecidas e debatidas, né, fortemente identificada com ritual, o ritual do universo udínico, com representações possivelmente de pássaros, de águias ou de corvos, né, o símbolo do Falknut, e ao lado uma árvore com enforcado. Possivelmente, então, aqui nós temos uma relação também do Falknut com a Yggdrasil. Aqui dois fragmentos da tapeçaria de Heverhugdal, na Suécia, onde nós podemos perceber outras representações da Yggdrasil. Né? São vários conjuntos de tapeçaria diferente, mostrando, então, possivelmente a representação da Yggdrasil. Né? Numa delas, a associação com o cavalo de 8 patas, pássaros em cima da copa, né? Então, a imagem clássica da Yggdrasil. Né? E aqui, numa das Yggdrasiles, numa das representações, há uma série de suásticas, né, que ocupam a parte de cima e a parte de baixo da representação. Então, aqui nós percebemos essa ideia da árvore cósmica associada tanto ao Falknut quanto à suástica. Mais um elemento, então, comparativo que mostra que há uma proximidade muito próxima de significado entre o Falknut e a suástica na Escandinávia da Era Viking. Aqui mais uma pequena série comparativa, né, mostrando a associação do Falknut e da suástica com figuras animais de servídeos. Né. Esse aqui é um material muito interessante que eu encontrei numa revista alemã de 1972, uma descoberta, é um vaso cerâmico da cidade de Haithabu, na atual Alemanha, né, mas é sul da Dinamarca, que mostra 5 servos associados com 3 suásticas, né, uma delas, inclusive, possui uma série de ornamentações em suas terminais que lembra muito algumas figurações de suásticas das bracteatas do período germânico, né, que são associadas naquele contexto com figuras de pessoas em êxtase, né, pela forma dos olhos, das mãos e das bocas, sugere movimento e êxtase, né, então, algo também que se liga aos cultos udínicos, essencialmente. E aqui um grande problema, né, um grande problema iconográfico, uma representação do Asialmor, né, o que ele está fazendo aí, né? O Asialmor é um símbolo que é registrado pela literatura do século XIII, e a representação iconográfica mais antiga conhecida, ela é do século XVI, né? Ela surge nos Grimórios, e está também registrada em alguns manuscritos da Eda em prosa do século XV, que foram, tardiamente, no século VI, colocados esse símbolo em alguns trechos da perseguição, da caça, a pesca da serpente pelo deus Thor. Então,
é um contexto totalmente diferente, onde ele surge, e é a única representação do Aesialmor que eu conheço, que é anterior ao século XVI. Não existe no mundo nórdico outra representação. Então, realmente é um problema o surgimento desse símbolo aqui, mas não vamos nos ocupar dele, o nosso foco é outro. O que acontece? Em algumas moedas, também da Dinamarca, de Ribe-Haitabo, o Falknut e a espiral, ele surge na figura de grandes cervídeos. Aqui poderia envolver toda uma análise de simbologia animal, a questão também da sua relação com a serpente, né? O Leandro Vilar tem uma tese recente de doutorado sobre a serpente em pedras rúnicas, né? Isso aqui também é algo que pode ser explorado em outros estudos posteriores, né? Que também, na numismática da Era Viking, não há nenhum estudo sobre simbologia figurativa nem não figurativa, né? Então, é um campo bem interessante de possibilidades futuras. Mas, no caso, esse cervídeo aqui podia ser tanto o cervo vermelho, de distribuição geográfica bem ampla na Escandinávia, ou então a rena, que é um animal que só é encontrado no norte da Escandinávia, principalmente entre as populações Sami, né? Eu acredito que pela morfologia se trata de uma rena, né? Então aqui nós temos um problema a princípio, porque a rena ela é só encontrada no norte da Escandinávia, né? O que uma representação de rena está fazendo no sul da Escandinávia, no extremo sul da Escandinávia, né? Essa é uma questão que merece melhores estudos no futuro. Só lembrando rapidamente, um símbolo que aparece muito em igrejas medievais, né, que é o labirinto Sami, né? O labirinto Sami, ele é um símbolo geométrico não figurativo que foi encontrado no norte da Escandinávia, né? Ele é feito essencialmente pela população Sami, mas a maior quantidade de representações desse símbolo, né, em igrejas ocorre na Dinamarca, que também é extremo sul da Escandinávia. Então, são problemas que requerem mais pesquisas no futuro. Mas, enfim, essa associação com animais, ela também nos remete, né, à tapeçaria de Everhugdal, onde nós percebemos que, num dos cervídeos, né, da tapeçaria, de sua cabeça é projetada a Yggdrasil. É Yggdrasil porque em cima tem um passarinho, né, tem um pássaro. O que acontece? Possivelmente, a galhada desses animais, dos cervos, ela tinha uma relação com a árvore cósmica, com representações cosmológicas, né? Isso é bem interessante. E o Falknut e a suástica, então, eles se ligam a toda essa simbologia animal e toda essa relação com essa árvore cósmica, né? Isso é bem interessante. A numismática, ela também precisaria de pesquisas mais refinadas, né, a nível de simbologia, que não existem, né, a escandinavística não trabalha com isso, a numismática é trabalhada mais no sentido político, econômico, né, essa questão simbólica é deixada de lado, mas é interessante que alguns numismatas, eles vêm percebendo que talvez as moedas da área dinamarquesa sofreram influência da área anglo-saxã da mesma época, isso aqui é uma moeda anglo-saxônica, que possui uma triquetra, uma cruz e uma figura bestial, draconiforme, alguma coisa nesse sentido. Então, talvez as moedas da área da Dinamarca sofreram influência anglo-saxônica. E só para mostrar como essa questão de numismática é interessante, depois da cristianização, nós temos um amplo uso por vários reinados e vários governos, desde a Islândia até a Escandinávia propriamente dita, de líderes e reis que vão usar a triqueta como símbolo. Então, a triquetra, nesse caso, ela se torna um símbolo da relação sagrada, da relação sacra do rei com seus governantes.
os seus governados. Isso é uma questão muito interessante também, que mereceria ser aprofundado num estudo paralelo ou posterior. Bom, alguns resultados da pesquisa, então, o que nós podemos apresentar, né? A suástica, de forma quantitativa, ela é muito mais relacionada ao DIN do que TOR. A TOR tem muito pouco, mas tem. Né? A suástica e a triqueta parecem ter significados muito semelhantes e muito parecidos. A triquetra foi tanto símbolo de TOR quanto de DIN. A suástica e o Valknut não são encontrados juntos em nenhum suporte, em nenhum momento você encontra esses dois símbolos juntos. O triskelio de cornos foi encontrado tanto com a suástica quanto o Valknut, e aqui a Rungnisiarta, daqui a pouco eu recupero. Então, aqui nós temos uma tabelinha com a terceira fase da pesquisa. Então, nós podemos ver ela de outra maneira. Contrastando na era Viking a suástica, a triqueta e o Valknut, o que nós temos? Tanto a suástica como a triqueta, elas têm uma dinâmica muito mais ampla que o Valknut. Primeiro, porque elas se associam diretamente a muito mais figuras, né? Principalmente o DIN e TOR, né? São associadas com muito mais símbolos do que o Valknut, são associados com muitos mais animais do que o Valknut, são sempre associados com o DIN e com o TOR, e o Valknut somente com o DIN. A distribuição espacial é muito mais ampla, como nós vimos naquele mapa, né, anteriormente. Então, é muito mais ampla, e o Valknut praticamente se restringe à área da Dinamarca e à ilha da Gotlândia. O suporte material onde são encontrados símbolos, também a suástica e a triqueta tem um uso muito mais amplo, são encontradas em pedras rúnicas, tapiçaria, pingente, moedas, cruzes, objetos móveis. O Valknut somente em moedas e estelas. Então, até o suporte é muito, muito mais limitado. E com a cristianização, a suástica e a triquetra, elas são encontradas em igrejas até o final da Idade Média, e o Valknut se encerra com a cristianização. Não encontramos o Valknut depois do século XI. Então, possivelmente, essa maior amplitude da suástica e da triquetra explique porque ele foi amplamente usado posteriormente pelo cristianismo, e o Valknut não. O Valknut ficou restrito aos cultos udínicos, essencialmente. Algumas outras questões que a pesquisa também, alguns resultados, uma ideia amplamente popularizada no século XIX e ainda utilizada por pesquisadores, né, como o Pitra, a Davidson e outros pesquisadores, relacionando a suástica seria o símbolo do martelo do Thor girando. Por mais que nós tenhamos encontrado aquela faca cerimonial que mostra, né, de Staraya Lódoga, que realmente o culto do Thor está relacionado com a suástica, e a suástica tem uma relação com o martelo, não há nada que comprove que haja essa interpretação, tenha ocorrido essa interpretação, que a suástica seja um martelo girando. Então, é preciso tomar cuidado, né, com essa questão. Há muita coisa do século XIX que é produto do romantismo nacionalista, né, principalmente dinamarquês, então é algo que tem que ser revisto pela historiografia, no caso do símbolo também. E a última questão é: o único símbolo que é descrito por uma fonte literária nórdica medieval é o Rungnisiarta, que é descrito no Snorri Sturluson, no momento que o Thor esmaga o gigante Hrungnir, o Snorri descreve que o coração despedaçado do gigante se assemelha muito a um símbolo de 3 pontas que é comumente visto na região, e por causa disso, o símbolo é chamado Rungnisiarta.
Então, é o único símbolo que nós sabemos o nome. O problema é que nós não sabemos exatamente qual símbolo que é, né? A maior parte dos pesquisadores vem acreditando que seja o Falknut. O próprio Tom Hellas, né, no seu livro, afirma que é parte desse princípio que seja o Falknut. O problema é que o Falknut, como nós vimos, ele se liga essencialmente ao culto de Odin. O que um símbolo dínico estaria fazendo num relato sobre o deus Thor? Aí é que é uma questão problemática. Eu, pessoalmente, estudando a morfologia do Falknut, aqui é um estudo de um polonês sobre apontando a morfologia nas diferentes formas que o Falknut ocupou, vocês percebem que não são somente 3 pontas, são muitas vezes 6 pontas. O símbolo ele apresenta 6 pontas. Ao contrário da triquetra, que são 3 pontas bem definidas. Então, eu, pessoalmente, analisando a morfologia do símbolo, eu acredito que o que melhor corresponde à descrição não é o Falknut, e sim a triquetra. E a triquetra, como nós vimos, ela também tem relação com o Thor, ela também está associada com o deus Thor. Inclusive, nessa placa de Sulbéria, a triquetra, ela está dentro do Thor, né? Ela está dentro, próximo ao coração dele, né? Então, aí se questiona, então, essa associação do Falknut com o Hrungnir. Então, é isso. A pesquisa, então, ela apresenta esses dados, né? Vocês me desculpem se eu corri muito com com os dados e os resultados, realmente muitas fontes precisariam ser melhor delimitadas, né, no sentido de apresentar o contexto, mas por pura falta de tempo, não deu para fazer um aprofundamento maior de cada símbolo, de cada contexto, né? É mais uma apresentação dos resultados da pesquisa em si.